Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo de orientações para treinamento do voleibol, onde nós estamos abordando os treinamentos de levantadores, sendo que este módulo 9 ele abordará os treinamentos para aprimoramento do levantamento. Nós veremos na prática exercícios para aprimoramento do levantamento. Ele é uma continuidade do módulo 8, onde nós vimos as técnicas para a execução desses levantamentos. Eu sou o Júlio Passini Neto, e vocês podem ver a esse vídeo aos demais vídeos de treinamento em voleibol no blog www.prepvolei.com.br. Neste módulo 9, nós veremos os seguintes conteúdos. Primeiro, exercícios individuais que vão ser feitos tanto no paredão como em quadra ou em algum outro lugar específico, tá? Com o objetivo de treinar a movimentação de punho e mão, ou seja, treinar o toque efetivamente no momento do levantamento. E também veremos vários exercícios propostos de repetição em quadra para o desenvolvimento dos diversos tipos de levantamentos possíveis, principalmente os mais comuns que ocorrem em situação de jogo. Agora, para nos situar onde nós estamos em termos de treinamentos, né, para levantadores, nós já vimos tanto o módulo 6 como o módulo 7 de treinamentos físicos, que envolveram a parte de treinamento de força específica e treinamento de força de arranque e salto em quadra. Nós estamos agora abordando os módulos técnicos, ou seja, já vimos o módulo 8, fundamentos para um levantamento correto, e agora vamos ver o treinamento para aprimoramento dos levantamentos. E fecharemos o treinamento de levantadores com o módulo 10, que é o módulo tático, para tomar decisão de levantamentos. Então, esse módulo 9 abordará especificamente treinamentos para aprimoramento dos levantamentos. Para facilitar o aprendizado de treinamentos para levantamento, eu procurei dividir esses treinamentos em 5 grupos. O primeiro deles, o treinamento individual de punho e mão, é o treinamento de toque, na realidade no momento do levantamento, que é um treinamento mais básico. Nós faremos esses treinamentos, as repetições no paredão e em quadra. A partir daí nós vamos procurar aumentar o nível de dificuldade dos exercícios. E nós vamos passar a fazer os levantamentos passear, que são ao longo da rede. São passes de boa qualidade, quando o levantador está numa posição ofensiva, de frente para a sua equipe. Tá? Posteriormente nós veremos essa mesma condição, mas após um bloqueio, ou seja, após um salto do levantador, ele terá que imediatamente se movimentar para fazer o levantamento. Então um nível de grau de dificuldade um pouco maior. Para essas duas condições, esses dois grupos de treinamento, tanto o grupo 2 como o grupo 3, nós veremos os seguintes levantamentos. Plantado frontal para a posição 4, plantado de costas para a posição 2 ou a saída. Depois nós veremos os saltados frontais para a posição 4, a entrada, e o saltado de costas para a posição 2, também para a saída. Depois saltado frontal para a posição 3 e saltado de costas para a pipe na posição 1, que fica atrás da linha de 3 metros. Elevando um pouquinho o nível de dificuldade, nós vamos passar a abordar os passes B, ou seja, os levantamentos de passes ruins que obrigam o levantador a se movimentar bastante, saindo da zona de ataque e tendo que vir fazer o levantamento. Nós veremos os seguintes tipos de levantamentos. O primeiro deles, plantado frontal para a posição 4, plantado de costas para a posição 2 e inclinação de ombro para a posição 4 e posteriormente inclinação de ombro para a posição 2. A partir daí, nós iremos para o quinto nível, quinto grupo, o mais difícil de todos, que são os passes colados na rede, onde vai requerer todo um posicionamento de ombro e de braço especial do levantador para evitar que ele toque na rede e cometa uma falta. O primeiro tipo de exercício serão saltados frontais para a posição 4, quando o levantador vem de uma posição ofensiva, ou seja, tem pouca movimentação do levantador, então não é tão difícil. Segundo, saltado de costas para a posição 2, também nessa posição ofensiva, e depois levantamentos mais difíceis, que requerem realmente uma habilidade maior e uma condição atlética diferente do levantador. Será o saltado frontal da posição 4, mas vindo de uma posição defensiva. Então, logo após uma movimentação, ele vai ter que fazer um levantamento com uma condição colada na rede. E finalizaremos com o saltado frontal da posição 2, também vindo da posição defensiva. Agora iniciaremos os treinamentos efetivamente, as 5 sequências propostas de treinamento para levantamentos. O primeiro deles
que eu sugiro é o treinamento individual de punho e de mão, ou seja, o toque do levantador. Tá? Para o desenvolvimento desse toque na bola, eu sugiro a execução de exercícios individuais que podem ser realizados no paredão, tá? Ou na quadra, ou até eventualmente em uma outra área disponível, tá? Já que o exercício é individual. Tá? Começando pelo paredão, procure variar a altura da bola e a posição do ombro. Tá? Procure executar esses exercícios atentando para o que nós vimos no módulo anterior, tá? Onde nós devemos posicionar os dois braços acima e à frente da cabeça. Da mesma forma que no paredão, nos exercícios em quadra ou alguma área específica, tá? Você agora em movimento, procure fazer levantamentos variando também a altura da bola e a posição do seu ombro, tá? Adquirindo essa habilidade no controle da bola. Bom, agora vamos começar os treinamentos em quadra, com os levantamentos tipo passe A, passe B e passos colados na rede. Tá? Esse tipo de levantamentos pode ser treinados isoladamente, com diversas repetições para cada tipo de levantamento, ou alternando os tipos de levantamento. Nesse vídeo, como nós estamos usando apenas o alvo, né? Apenas um alvo, apenas uma pessoa colocada na posição de levantamento, tá? Nós iremos fazer repetições de um mesmo tipo de levantamento. Então, sempre que for possível ter mais alvos simultâneos, eu sugiro que os tipos de levantamento sejam variados para simular assim melhor a condição de jogo. Iniciando com esse segundo grupo de treinamento, os levantamentos tipo passe A, ao longo da rede, estando o levantador de frente para a equipe, tá? Nós podemos dizer que esses levantamentos eles são mais simples, por exigir pouca movimentação do levantador. Eles serão muito importantes, portanto, para adquirir tanto as técnicas básicas de levantamento plantado e saltado, como adquirir a precisão, que é requerida para esse tipo de passe de boa qualidade. Portanto, é realmente desejado que o levantador tenha uma boa precisão quando recebe um bom passe, ou seja, um passe A. Então vamos iniciar pelo levantamento plantado frontal para a posição 4, tá? Que é um dos levantamentos mais básicos desse grupo de treinamentos. Tá? Então vamos procurar realmente efetuá-los adotando aquelas técnicas que nós aprendemos no módulo anterior, ou seja, o posicionamento dos braços acima e à frente da cabeça, procurando fazer o levantamento com a flexão dos punhos principalmente, né? E finalizando o movimento mantendo a posição inicial da mão. Também atente para a realização da movimentação dos pés, né, que nós chamamos de footwork. Primeiro firme o pé esquerdo no local da base do levantamento e depois direcione ou aponte o pé direito para o local do levantamento, normalmente para a antena. Tá? Procure nesse momento fazer a transferência do peso do corpo do pé esquerdo para o pé direito. Agora veremos os levantamentos plantados de costas para a posição 2 ou para a saída. Né? Nesses levantamentos de costas, conforme nós vimos no módulo anterior, procure repetir a postura do levantamento frontal, esse anterior que nós vimos. Mas nós devemos atentar para não olhar para trás, inclinando a cabeça, para ver se nós fizemos um bom levantamento ou não. Então procure adquirir essa sensibilidade através do feedback, através da informação do seu parceiro de treinamento. Também procure evitar o erro mais comum nesse tipo de levantamento, é inclinar a sua coluna para trás e tendo de esticar o braço para alcançar a bola. Também procure, conforme você vá se desenvolvendo, manter a mesma postura de um levantamento para frente, procurando apenas movimentar o punho com a mínima movimentação dos braços. Dessa forma você terá mais precisão e não indicará até o momento do levantamento a sua intenção em termos de levantamento. Agora iniciaremos a ver os levantamentos saltados, começando pelo frontal para a posição 4, ou seja, a entrada. Então, é importante que para os levantamentos saltados se mantenha a postura e a mecânica dos levantamentos plantados. Apenas façam uma mudança na posição final dos pés, que deverão permanecer juntos no momento do salto. E também o peso do corpo vai ter que ser distribuído igualmente entre as duas pernas. Você vai observar que vai precisar de menos força de punho devido à movimentação do corpo já ajudar no levantamento.
Importante você ter em mente que a transição de levantamentos plantados para levantamentos saltados vai requerer uma execução de muitas repetições, né? Até que você adquira a coordenação e as facilidades necessárias para fazer um levantamento saltado. Para os levantamentos saltados de costas para a posição 2, devemos adotar a mesma técnica de levantamento de costas plantado em relação à posição dos pés e distribuição de peso para levantamentos saltados. Levantamentos saltados frontais para a posição 3, tá? As variações mais comuns na situação de jogo são os levantamentos para tempo, cabeça e chute meio, tá? Usando as mesmas técnicas que nós vimos de levantamento frontal saltado. E como último treinamento para passes ao longo da rede, nós veremos os levantamentos saltados de costas para pipe, a posição 1, atrás da linha de 3 metros, que deve ser utilizada as mesmas técnicas de um levantamento de costas saltado. O terceiro grupo de treinamentos são os levantamentos de origem passear ao longo da rede, mas após um bloqueio. Tá? Então, essa sequência de treinamento é muito semelhante à anterior, no que se refere à sua técnica, né? Mas devido a ser executada após um bloqueio, ela vai requerer uma maior movimentação e uma demanda física bem mais intensa do que a anterior. Portanto, apresenta um nível de dificuldade maior em relação ao segundo grupo de treinamentos. Seguido do levantamento saltado frontal para a posição 4, também após bloqueio. Agora o levantamento saltado de costas para a posição 2 após bloqueio. Agora o levantamento saltado frontal para a posição 3 após o bloqueio. Finalizaremos com o levantamento saltado de costas para a pipe, posição 1, atrás da linha de 6 metros. Agora veremos a quarta sequência de treinamento, que se refere aos passes B, ou seja, o levantador está em movimento vindo da zona de ataque. Tá? E esses são levantamentos de alto nível de dificuldade e são realizados de forma plantada pelo fato do levantador estar se movimentando em direção contrária à direção do seu levantamento. Conforme vimos no módulo anterior, até o limite de movimentação do levantador,
nós procuraremos manter a postura padrão, com o pé esquerdo localizando o ponto de levantamento e o pé direito direcionado para a antena. Uma vez ultrapassado esse limite levantador, o levantamento deve ser feito com a linha do seu ombro inclinada, direcionada para o alvo. Tá? Quando o levantador chegar à bola, ele deve inclinar um pouco o ombro, mas sem efetuar a rotação do tronco, fazendo com que a linha do ombro se mantenha paralela à direção do alvo. O primeiro levantamento que nós veremos será o levantamento plantado frontal para a posição 4. Tá? Então esse é um caso em que o levantador ele vai conseguir alcançar a bola e conseguirá manter a sua postura ideal, com o pé esquerdo localizando a sua posição de levantamento e o pé direito direcionado para a antena. O segundo levantamento que veremos é o levantamento plantado de costas para a posição 2, onde também nesse caso o levantador vai conseguir alcançar a bola e vai manter essa sua postura ideal para o levantamento. O terceiro levantamento que veremos é o levantamento com o ombro inclinado, direcionado para a posição 4. Tá? Esse é um caso em que o limite, né, de movimentação tenha sido ultrapassado, ou seja, o levantador não conseguirá se posicionar da forma ideal, ou seja, com o pé esquerdo posicionado no local do levantamento e o direito direcionado para a antena. Então ele vai ter que fazer uma inclinação do ombro como uma alternativa para a execução desse levantamento. E o último levantamento dessa categoria que nós veremos será o levantamento com o ombro inclinado para a posição 2, que é semelhante ao anterior, tá? Onde o limite de movimentação também do levantador terá sido excedido e ele será forçado a usar essa condição. Vocês vejam que essa condição de inclinação de ombro é um movimento bastante complexo em relação aos demais levantamentos. Então requer bastante treinamento e bastante habilidade para conseguir fazer esse tipo de levantamento. Agora iniciamos a última sequência de treinamento, que são a de passes colados na rede. Tá? E essa é uma condição de levantamento bastante complexa e requer muito treinamento e muita habilidade do levantador. Para esses levantamentos colados na rede, além da inclinação do ombro, conforme nós vimos anteriormente, nós devemos também posicionar os braços para evitar que eles toquem na rede e que existe uma falta. Né? O levantador de alto nível deverá saber levantar bolas coladas na rede e terá que entender como movimentar o seu corpo, movimentar os seus braços para efetuar o levantamento sem tocar na rede. O primeiro levantamento de passe colado na rede que nós veremos será o saltado frontal para a posição 4, sendo que o levantador está já na região ofensiva, portanto ele terá um pequeno deslocamento para ser efetuado. Nessa condição, a inclinação do corpo deverá ser seguida de uma movimentação dos braços, com o braço direito passando por sobre a cabeça para efetuar o levantamento na condição inclinada, sem que haja toque na rede. Então, é um movimento bastante difícil e, como eu falei anteriormente, tem que ser bem treinado. Da mesma forma anterior, nós faremos esse mesmo levantamento, só que direcionado para a posição 2, com a mesma mecânica de inclinação de ombro e posição de braços para evitar o toque na rede. Agora vemos a condição também do levantamento saltado com bolas coladas na rede para a posição 4, mas quando o levantador ele vem de uma posição defensiva, portanto ele está se movimentando em direção à rede e terá que fazer um levantamento para a posição 4. Portanto é um levantamento bastante complexo de ser feito. Desde que ele consiga chegar a uma distância razoável da rede, ele deve procurar fazer um levantamento semelhante ao que nós vimos nos anteriores, quando ele vem na condição da posição ofensiva. Mas se não conseguir manter o mesmo posicionamento que nós discutimos anteriormente, ele vai procurar fazer uma inclinação de ombro paralela à rede,
mas com a sua face, com o seu rosto de frente para a rede. Portanto, uma complexidade bem maior do que o anterior. E assim nós concluímos os 5 grupos de treinamento para aprimoramento do levantamento. Então nós vimos basicamente os exercícios individuais para movimento de punho e de mão, ou seja, do toque do levantador. Nós vimos os levantamentos com origem de passear ao longo da rede. Tá? E nós também vimos da mesma forma também passear ao longo da rede, mas após um bloqueio, que tem um nível de dificuldade maior devido à movimentação. Evoluímos para os levantamentos tipo passe B, com o levantador vindo da zona de ataque, então com pouca movimentação. E finalmente vimos os levantamentos de passe colado na rede, o levantador estando na posição ofensiva ou estando na posição defensiva, como for esse último. E agora eu gostaria de deixar algumas mensagens que eu acho muito importantes para vocês que estão trilhando o caminho de ser um levantador. A primeira delas é que a excelência não é fruto de uma ação apenas, mas é de um hábito. Ou seja, você deve adquirir esse hábito de treinar levantamentos de precisão, começar a se tornar cada vez mais preciso em cada uma dessas classes de levantamentos que nós vimos. Essa vai ser, a partir do momento que você se transformar esses treinamentos em um hábito, com certeza você vai mudar de patamar em termos de desenvolvimento como levantador. Para procurar dar uma ideia para vocês da importância dos treinamentos de precisão, eu procurei preparar um gráfico que mostra a performance nesse eixo Y contra o treinamento. Performance do levantador contra os números de treinamentos e seu desempenho. Tá? Então vamos assumir uma condição que esse seja o nível inicial de performance do levantador. A partir do momento que ele não realiza treinamentos, essa performance com certeza vai cair. Tá? Mas a partir do momento que ele começa a realizar uma sessão de treinamentos, essa performance naturalmente muda de patamar, tá? Um patamar superior ao inicial. Mas, mais uma vez, se ele não mantém esse hábito de treinamento, ela vai decair. Mantendo o hábito de treinamento, com certeza ela vai subir e assim sucessivamente. Quanto mais treinamentos e quanto mais isso for um hábito, com certeza melhor será a sua performance. Você pode ter certeza que com esse hábito, essa regularidade de treinamentos, você vai conseguir mudar o seu patamar e vai do nível atual para um nível bem superior. Você vai conseguir uma evolução bastante relevante na sua qualificação como levantador. Uma outra mensagem que eu queria passar para vocês é que, para vocês que pretendem jogar numa grande equipe no futuro, né, vocês devem imaginar um funil, na verdade, com uma série de levantadores querendo uma vaga numa boa equipe. Né? Mas no final, apenas alguns poucos conseguem realmente essas vagas que todos almejam. Né? E vocês podem ter certeza que esses treinamentos e essa evolução serão fundamentais para você ser o escolhido por uma grande equipe. Para fechar esse módulo, eu gostaria de deixar uma última mensagem para vocês. A mensagem do escritor Robert Collier. Seja muito bom, que eles não vão ter como ignorar você. Ou seja, busque essa excelência que nós discutimos agora. Treine efetivamente repetições. Procure se aprimorar em cada tipo de levantamento e com certeza você será um dos levantadores selecionados por uma grande equipe. Bom, eu agradeço a atenção de vocês e espero que esse módulo 9 tenha sido útil para vocês. E reforço que vocês acessem o blog www.prepvôlei.com.br para ver os demais módulos, não apenas para treinamento de levantadores, mas para treinamento em voleibol como um todo.